a gente vai falar sobre o imposto de renda, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reforma do imposto de renda vai ficar para 2025. Ele afirmou que as eleições municipais, marcadas para 6 de outubro, causam um problema de janela que terá que ser avaliado pela política. Essas declarações foram dadas em entrevista exclusiva do ministro para o jornal O Globo. Ainda nessa entrevista, o Haddad disse que a questão do imposto de renda vai estar na agenda de 2024 pela reforma tributária, porque a emenda colocou um prazo para o governo apresentar uma proposta. Então, só em 2025, Dávila. Mais uma vez, as eleições... o calendário. Está pressionando o ano. O ano fica pequeno quando tem eleição, não se faz mais nada. Exatamente. O Haddad olhou a folhinha e viu melhor deixar esse assunto para aí não vai dar. Porque senão vai atrapalhar a vida aqui do partido, porque esse é um governo que, na verdade, só pensa em aumentar a arrecadação. Onde tem que arrecadar de qualquer jeito. Por quê? Porque não trata da questão do corte da despesa. Então, o Brasil tem uma situação orçamentária muito peculiar. Por quê? Porque quase 90% do gasto público é obrigatório, ele é carimbado, ele já está dado. Então o orçamento, na verdade, está discutindo sobre esses 10% restantes. E esses 10% restantes, o Congresso se apodera cada vez mais num quinhão maior, justamente por meio das emendas. Aí vai sobrar um pouquinho de dinheiro de investimento público, que continua sendo o menor da história do Brasil, em percentual do PIB. Por quê? Porque está gastando demais com esse sustento de carregar a máquina pública. Então, na verdade, é um governo que não tem outro jeito. Para aumentar o investimento público, tem que cortar gasto público. E cortar gasto público acaba batendo em problemas de interesses políticos. O Brasil está numa situação que alguém precisa começar a falar a verdade para a turma. Turma, não dá para carregar um Estado do tamanho, do peso e do custo do Brasil. Ele não cabe no PIB nacional. Não cabe. Tanto que não cabe que toda vez nós estamos cortando cada vez mais dinheiro de investimento público para melhorar estradas, escolas, hospitais. Por quê? Porque a gente está pagando folha, pessoal, aposentadoria e benefício. É o paquidérmico Estado brasileiro, ô Piperno, mas o imposto de renda era compromisso de campanha, não era não? Já mexeu em uma parte em 2023. Houve um reajuste à tabela do imposto de renda. Isso beneficiou, né, a base da pirâmide. Mas aí conta com promessa cumprida ou como meia promessa? Eu diria só para saber. Conta, fez um pouquinho, já tá bom. Não, isso aí vai entrar naquilo que a gente discutiu. Estamos de volta para quem está nos acompanhando pelo rádio. O Haddad falou que a reforma do imposto de renda vai ficar só para 2025. Aí perguntei pro Fábio Piperno. Piperninho, não era essa uma proposta lá, uma promessa de campanha? Eis que Piperno responde. Mas já fizeram um pouco. Começou a ser trabalhado em 2023 com o reajuste da tabela do... Vai ser igual obra aqui de recapeamento em São Paulo. Demora o ano inteiro para fazer. Obra de recapeamento é o de menos. Tomara que não fique como aquele monotrilho que sai de frente do aeroporto. Que leva nada. Já passou era para a Copa de 14. Nós estamos em 2024. É que não falaram de qual período. Pode ser 14 do próximo século. 2014, do próximo século. A Copa de 14 vai passando por todos... Aquilo já está parado, né? Já são pelo menos 10 anos de obra. Né? Aliás, a Copa aconteceu... Mas voltemos ao imposto de renda. Voltemos ao imposto de renda. Então, houve um primeiro passo em 2023. Tá? É uma promessa que ela começou a ser parcialmente cumprida. Tem mais 3 anos para isso. Agora, tem que haver, sim, uma reforma do imposto de renda e, lamentavelmente... Esse é um ano em que o Congresso vai trabalhar pouco. Ele volta em fevereiro. Isso. Né? Já na segunda quinzena do mês. Aí ele trabalha mais ou menos até julho. Acaba em São João. Acaba em São João. Essa é uma agenda importante. Mas depois, fevereiro é São João. Depois de São João, ele vai trabalhar 4, 5 meses esse ano. Em 4, 5 meses vai ter que aprovar tudo. E o que está o que é prioridade é a reforma tributária. Mas nos outros meses, nos meses que eles não vão estar trabalhando, eles também não recebem verba de gabinete, né? Ou eu estou errado?
Eles recebem? Eu não acredito. Eles vão ficar metade do ano sem trabalhar e recebendo estrutura de gabinete, vale gráfica, isso e aquilo, tudo mais? Eu não acredito. É um absurdo isso, hein, bebê? Agora, o Haddad está sendo realista. Vamos ser justos aqui com o ministro. Ele sabe dos desafios que ele tem pela frente. Essa, óbvio, é uma agenda importante. Ele vem priorizando, vem hierarquizando. Tem uma demanda talvez autoimposta, essa do déficit zero e etc., que é uma grande bandeira aí. Se vai conseguir, se não vai, é aquela coisa toda. Mas que é pela qual ele tá brigando. É um calendário muito mais curto, com o governo sabendo que vai ter que negociar duplamente, porque está de olho nas eleições, mas também está de olho em aprovar algumas coisas importantes. Nessa lista de prioridades, 2025 não é uma perspectiva um pouco otimista para mexer nisso? Piperno fala em 3 anos, são 2. Não. Disse que em relação a cumprir, é que você me perguntou se... Ah, sim, você tem o prazo, mas é otimista demais olhar também 25. Porque tudo que é prioridade, se tudo que estão dizendo, que nós estamos há uma semana aqui para o meu amigo Evandro Cini poder descansar, tá pegando um bronze e tal. Estou uma semana. Nessa uma semana que eu estou aqui com vocês, nós basicamente falamos dos compromissos do Ministério da Fazenda. O Haddad é o cara que mais tem coisa na agenda. Ele já comprou a agenda de 25, porque a de 24 já acabou de tópicos e lista de tarefas para ele. Tudo isso é prioritário. Mas dentro do que é prioritário tem o que é mais prioritário. Não vai caber nesse ano. Ou seja, é isso que eu estou dizendo. Nem 25 para olhar o IR. Eu estou sendo muito pessimista. Você está claro, Auras. O ponto é o seguinte. A principal meta, a fundamental meta, que é o ajuste fiscal... Todo mundo sabe que é mentira, inclusive o governo. Isso é que me deixa assustado. Como é que a principal meta é o equilíbrio da meta fiscal e a gente sabe que não vai acontecer e que o déficit público vai continuar crescendo e que a crescer o déficit público é mais dinheiro para pagar juro e menos dinheiro para investimento público, menos dinheiro para saúde, para educação, para o transporte. É uma coisa inacreditável. Então tem uma mentira sendo contada, que nós vamos equilibrar o orçamento, todo mundo sabe que é mentira e todo mundo acha que isso não tem problema, que não vai cumprir. Se não cumprir, não tem problema, não vai cumprir. A gente sabe que é mentira, que não vai acontecer. A gente só não sabe se vai ser 0,2% ou se vai ser 1,1%. Mas, gente, isso é um absurdo. Nós vamos pegar grande parte, quase 5 vezes o Bolsa Família para pagar juro sobre esse déficit. E o governo continua resistindo a cortar despesa pública. É uma coisa insana isso. É absolutamente insano o governo que posterga o corte de gasto e acha que vai chegar no dia da mentira só aumentando imposto. Ô, Davila, mas olha, não tem como dar certo um governo, e aí até esses dias, viu, Davila, eu fiz questão de dizer que na minha avaliação em 2023, o ministro que mais trabalhou no governo federal foi Haddad, porque sem sombra de dúvida, ele está trabalhando bastante. Discordo de uma série de posições colocadas pelo ministro, mas bem ou mal é o mais lúcido da grande maioria dos ministros do governo atual. Vamos ser justos, citamos também aqui Renan Filho. Renan Filho nos transportes. Que também entregou bastante. Exato. Mas eu vejo que Haddad, sem dúvida, ele está se destacando pelo volume. Ele ia tirar uma semana de férias, mas você vê, já começou a dar declaração nesses dias. Ele deixa o homem descansar um pouco, né? Agora, na linha do que o Davila colocou, é difícil, aliás, é impossível dar certo um governo que não acredita nos pressupostos básicos da economia. Porque nós temos um governo que majoritariamente não acredita na necessidade do déficit zero. Nós temos um governo, a ministra Esther da gestão pública, ela não acredita na necessidade de se fazer uma reforma administrativa. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, já declarou que não acredita na estrutura defasada que a Previdência Social tem no Brasil. Então, você vê que você tem uma série de terraplanistas, né? É a mesma coisa que a gente colocar para ser comandante da NASA um terraplanista, alguém que não acredita naquilo que está fazendo. E é o que a gente vê no Brasil. Infelizmente, a grande maioria dos quadros do governo atual é de pessoas que não acreditam nas necessidades de se ter uma estrutura pública racionalizada.